junto com a CCXP agora de 2024, que rolou no final de semana, um pouquinho antes, eles lançaram um novo trailer para o filme vindouro da Seção 31, o primeiro filme de Star Trek que de fato está sendo feito para o streaming, ou seja, na linguagem mais antiga, o primeiro filme para TV. Salve telanautas, eu sou o Heitor Teixeira e tô aqui com este vídeo rapidinho que é pra falar quase sobre o trailer. Porque eu até tô usando o fato dele ter saído pra catapultar essas ideias, mas eu não vou necessariamente falar do trailer em si, mas sim das coisas que ele acaba me fazendo pensar a respeito. Eu, na real, sempre achei que esse papo de Seção 31 e Universo Espelho, sendo que o Universo Espelho nasceu lá atrás na série clássica e a Seção 31 só foi aparecer mais pro finalzinho de Deep Space Nine, mas cada um a seu tempo e a sua moda. Eu creio que foram coisas criadas para você usar como uma espécie de tempero extra, para fazer aquele sabor fluir e dar para os roteiristas de Star Trek um algo a mais para se pensar, para explorar desse lado mais moral, ético, de coisas que você ficaria se perguntando, puxa vida, como é que eles vão conseguir conciliar esse tipo de coisa que é tão diferente no seu cerne, na forma como se apresenta, da franquia em geral, fazendo com que isso ainda conte uma história compatível com a proposta utópica do universo que eu estou resolvendo e escolhendo assistir e acompanhar. Mas aqui, aparentemente em um filme só eles vão conseguir fazer uma junção desses dois conceitos que não deveriam ganhar o holofote. Diga-se de passagem, seriam coisas muito mais de fundo, que só deveriam funcionar como um motivador extra, trazendo eles para o centro do picadeiro, se tornando a atração principal, o prato principal. Mais uma vez, deixando claro que tudo isso aqui é só um exercício mental de alguém que não está nem necessariamente reclamando, porque o filme ainda tem mais de um mês para sair. Então basicamente o que eu estou falando é falar sobre as impressões deixadas meramente pelo conceito da ideia que está sendo vendida com o anúncio do lançamento de tal filme. Se você curte fazer exercícios mentais como esse aqui, se baseando numa franquia que a gente tanto gosta, como Star Trek, por exemplo, seja você um velho conhecido do canal ou esteja chegando agora, eu peço para vocês que deixem o like de vocês, porque isso me ajuda pra caramba, mas principalmente considerem se inscrever e venham fazer parte da família do canal na tela. Escolhas equivocadas. Galera, raciocina comigo. Quando a gente fala de Star Trek, se você é um manjador, uma pessoa que já acompanha há décadas essa franquia aqui, vocês não concordam comigo que a primeira coisa que vem à mente é aquele calorzinho no coração quando a gente pensa numa galera que age em cima de retidão moral, fazendo com que as coisas sempre vão pelo caminho do certo, do justo, da ajuda ao próximo, do otimismo, da esperança, da luz. O que Star Trek sempre pregou como se fosse uma espécie de dogma a ser levado adiante, mais do que uma série, como se fosse uma espécie de, não necessariamente doutrina, mas algo que motiva as pessoas a verem a vida por um lado mais positivo, nunca ofereceu pra gente essa resposta de que fazer as coisas pelo caminho fácil ou pelo caminho escuso fossem as corretas. É por isso que eu quero que você aí de casa me explique como é que dois assuntos como esses, o da Seção 31 fazendo as coisas à revelia, às avessas, de uma forma ali obscura, que foge da forma como você se orgulharia de ter agido diante de todo mundo para alcançar os seus objetivos, ou de repente o jeito mais destrambelhado de fazer as coisas com uma visão distorcida da galera do mundo do espelho. Como essas coisas poderiam representar os ideais de Gene Roddenberry?
Não seria isso como se você estivesse tentando misturar o néctar de flores com água do esgoto, esperando um coquetel de um hotel 5 estrelas? Eu concordo que anteriormente em Discovery nós vimos uma espécie de arco de redenção para a personagem da Philippa Georgiou, que vem do universo do espelho, tomou meio que o lugar da Philippa, daquilo que eles chamaram de linha Prime, que eu não sei se eu me convenço daquilo ser Prime mesmo e tal, mas de qualquer forma eu ainda não tô convencido de que eles vão mudar o suficiente os paradigmas do como se comporta essa personagem na sua essência. A desconexão com a base de fãs clássicos. Quando a gente está falando sobre New Trek, o que eu vou acabar incluindo nesse balaio, inclusive a linha alternativa a Kelvin, seria como se fosse algo que tá aí meio que descaradamente, eles nem tentam esconder, que é para angariar novos fãs vindos de áreas de pessoas que nunca ouviram falar ou nunca se importaram com a franquia na vida. Porque, vamos ser honestos, toda franquia, por mais bacana que seja, que tenha um espírito otimista e aquelas coisas todas, funciona porque é lucrativa. Se não fosse, morreria, deixaria de existir. Isso é óbvio, nem precisa ser muito inteligente, mas talvez eles estejam fazendo isso de tentar renovar certas ideias, como eu já comentei aqui no canal várias vezes, daquela entrevista do Alex Kurtzman, onde ele disse que cada produção nova ia mirar em um grupo diferente de pessoas, como se eles estivessem mais preocupados em atirar para todo lado, para ver se eles conseguem derrubar alguns corpos, trazer alguns novos fãs, de coisas que estão muito mais preocupadas em usar o nome Star Trek do que entregar o que o nome Star Trek representa. Se você, como eu, é uma pessoa que cresceu se nutrindo com as histórias, com o idealismo do Capitão Picard, com aquela busca incansável de exploração do Kirk, ou mesmo o otimismo da Janeway, você há de convir comigo que o que eles estão propondo com a feitura de um filme desses, que antes ia ser uma série, depois eles acabaram transformando na ideia de um filme para streaming e tudo mais, é justamente esse esquema de colocar o foco em cima de coisas que, como eu falei, lá em Deep Space Nine funcionavam muito bacana como pano de fundo, mas aqui eu não tenho certeza de que vai fazer com que quem esteja recebendo pela primeira vez essa coisa de primeiro contato com Star Trek esteja recebendo aquilo que de fato Jornada nas Estrelas se tornou famosa por entregar. Ao assistir o trailer, a sensação que me deu era de que eu estava vendo alguma coisa de ficção científica que podia ser qualquer coisa, mas nada ali gritava para mim Star Trek. Eles ainda não declararam exatamente em qual época essa história vai se passar. Pela presença da personagem da Rachel Garrett, que a gente sabe que tem a ver lá com a Enterprise C, que apareceu naquele episódio onde eles trazem de volta a Tasha Yar. Toda uma série de coisas que acontecem ali meio que sugerem pra gente que muito possivelmente a história esteja sendo contada naquela era perdida, onde a gente teria ali meio que entre a Enterprise B e a Enterprise C, essas histórias que estão sendo propostas agora, apesar do fato de que visualmente não exista uma grande diferença do que a gente estava vendo, por exemplo, na série Discovery. Então prepare-se para uma boa dose de espionagem moralmente questionável, com alianças traiçoeiras vindo direto do espelho distópico. É quase como se Star Trek estivesse dizendo otimismo e exploração. Puxa, isso é tão 1990. Possíveis intenções. Agora, vamos ser justos? É claro, talvez eles estejam colocando os primeiros trailers desta forma, até justamente para fazer os bobão que nem eu, fazer seus comentários e motivar a galera a discutir certas coisas só para manter o negócio, como eles dizem, na boca do povo. E no fim das contas eles entreguem algo que subverte tudo isso, mostrando que o espírito de Star Trek esteve lá o tempo todo, só você não viu. Mas, para falar a verdade verdadeira, com a experiência que eu tenho com essa franquia, eu acho isso muito pouco provável. A realidade é que os produtores estão desde a época da linha Kelvin, tentando desesperadamente capitalizar em cima do nome de um jeito que ele já não representa mais o que um dia representou.
Com eles tentando lucrar em cima de algo que simplesmente pelo fato de levar o nome Star Trek já estivesse apontando no caminho do sucesso, porque vocês vão assistir de qualquer jeito. O futuro da franquia. No fim das contas, quem é que eu tô tentando enganar? Eu vou assistir de um jeito ou de outro, vou dar uma chance, uma oportunidade, porque quem gosta do espírito de Star Trek, espírito, como se fosse uma coisa quase religiosa, mas quem de fato tem essa sementinha do amor dentro do coração, sempre está preparado para esperar pelo melhor, mesmo que esteja se preparando para o pior. Então, como isso faz totalmente parte do espírito de ser um trekker, eu acho que você aí de casa que é outro vai fazer o mesmo que eu e vai assistir para só então poder reclamar. Eu vou assistir o filme com toda a esperança do mundo de que no fim das contas eles venham a me surpreender, fazendo com que eu veja que eles me entregaram uma grande pérola com tudo o que eu mais queria lá contido. Eu duvido, mas é o que eu vou fazer. Tô viajando? Tô esperando demais? Tô sendo ingênuo? Não sei. Como irão agir vocês aí de casa? Vão dar uma chance? Estão com o pé atrás? Estão achando que eu tô viajando por estar reclamando demais? Qual é que é, galera? Quero saber as opiniões de vocês. Comentem aqui. Quero ver o que vocês têm na cabeça de vocês sobre esse assunto para descobrir se eu tô completamente sozinho. Eu vou ficando por aí. Fiquem com mais opções de vídeo para seguir com o meu conteúdo. Um forte abraço, galera. E até mais.